Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Boa tarde, obrigado pela sua audiência aqui na nossa rede Boa Nova de Rádio. Pronto atendimento, iniciando quarta-feira, e nós mais uma vez aqui com a equipe que hoje vai responder a sua pergunta. Boa tarde, Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Toninha. Boa tarde a todos que estão ligados a nós. Desejo uma quarta-feira abençoada. Coloque aí o seu coração na frente de tudo. Deixa o plano espiritual já ir cuidando de você. Estamos juntos. Uma excelente tarde a todos. Boa tarde também, Antônio Carlos Tressino. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Celina. Boa tarde aos nossos amigos que estão todas as quartas-feiras juntos conosco. Os que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos e uma boa tarde a todos. Começamos sempre com uma prece, a prece da Celina, que todo mundo gosta sim de ouvir. A gente estava aqui falando de prece, né? E realmente é um momento para nós nos harmonizarmos, a espiritualidade está conosco. Vamos iniciando, Celina. Vamos lá. Convido a todos a se interiorizarem. Pedimos licença para adentrar na sua casa, no seu ambiente. E vamos sentindo o manto protetor e amigo do nosso Mestre Jesus, nos envolvendo, nos aconchegando, diminuindo nossas dores, tirando nossas preocupações, aliviando qualquer tipo de doença do corpo e da alma. Que nós possamos, nesses poucos instantes, estarmos muito ligados em coração e energia. Que a equipe espiritual responsável pelo pronto atendimento de quarta-feira envolva também a equipe de trabalho, todos que estão juntos para que esse trabalho aconteça, que possamos ser intuídos, que nossa mente, nossa palavra e o nosso coração estejam à disposição dos mentores de luz para que tragam as palavras corretas aos corações que estiverem junto conosco, precisando de uma resposta, de um esclarecimento. E assim nós vamos pedindo licença de nossa parte para iniciarmos esse trabalho debaixo de toda a proteção do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, querido ouvinte, venha participar conosco, enviando a sua pergunta para o telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. 0800 979 5011. Também você pode ligar em 2457 5011. Tem o nosso WhatsApp, que também é bem mais prático, né? Muitos gostam de mandar sua pergunta já por ali. É o 99643 3827. 99643 3827. Estamos pela TV Mundo Maior também, e você também pode acompanhar pelo Facebook da rede Boa Nova de Rádio. É assim que a gente sempre faz esse programa tão bacana de trazer uma resposta para você. E ninguém é formado e tem MBA em espiritismo. Aliás, nós, olha, muitas existências, reencarnações para chegar nesse MBA em espiritismo, mas sempre com a resposta para você à luz da doutrina espírita. Vamos já com as perguntas para hoje, dia 23 de setembro. O tempo passando bem rápido, né? E nós queremos logo que tudo isso passe.
e vamos contribuindo, colaborando. Vamos trazer uma pergunta aqui, primeiramente para o Toninho, que é o nome do ouvinte. Boa tarde, pessoal. Cadê? Eu quero falar o nome do ouvinte primeiro. Boni, de Brasília. Boa tarde. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Podemos dar um pouco da água fluidificada no Evangelho no Lar para a nossa gatinha? Um grande abraço a todos. Oi, Boni, boa tarde. É uma preocupação boa sua, né? Porque os animais também merecem da nossa atenção, merecem nosso carinho, nosso amor. Veja bem, a água fluidificada ela sempre vai fazer bem para nós, para os animais, né? Não há distinção, porque eles também têm um corpo, eles também têm uma vida física, material, e a água sempre vai auxiliar, sim. No Evangelho no Lar, nós, né, pelo menos a orientação que nós temos, é que não é necessário nem colocar a água para fluidificar, porque os espíritos amigos estão todos ali e fluidificam a água do nosso reservatório, da caixa d'água, por exemplo. Então, todos nós que estamos tomando daquela água, estamos sendo beneficiados, tanto nós humanos como os animais também. Se você tem o hábito de colocar a água para fluidificar, também não é errado, né? E você pode tomar da água, aqueles que estão juntos podem tomar da água, e o gato também, um cachorrinho, um animal pode tomar, a doutrina não diz nada a respeito disso que faz mal, que acredito que quando nós temos boa intenção, a intenção de ajudar, nós mesmos já estamos vibrando positivamente e colocando vibrações positivas no alimento, na água que nós estamos dando para o animal. Então, vai estar surtindo efeito, sim. Então, mal não faz, não. Fica tranquilo, viu, Boni? Se você tem esse hábito, pode continuar assim, que tenho certeza que quem ajuda em alguma coisa estará ajudando, sim, tá bom? Não posso dizer o quê, porque a gente não sabe, mas pode ter certeza que ele estará sendo beneficiado, sim, tá bom? Um abraço. Muito bem. Celina, a Marta Santana, ela comenta o seguinte... Ela gostaria de uma palavra, porque faz 5 meses que o esposo dela desencarnou, ele faleceu de Covid, e eles foram casados por 25 anos. Marta, querida, seja bem-vinda, boa tarde para você. Nosso profundo sentimento pelo seu sofrimento aí, que nós sabemos que não é nada fácil, perdermos, entre aspas, que eu sempre digo perder entre aspas, porque não perdemos. Sabemos que vamos reencontrar, mas quando estamos aqui no corpo de carne, mais pesado, bem material, o nosso sofrimento ainda dói muito. Mas não esqueça, viu, Marta, que ele também sente saudade, sente falta do lado de lá, então é muito importante as suas preces, é muito importante, independente de ser difícil, o seu entendimento da vontade de Deus. Ele foi vítima da Covid, mas nós sabemos também que tudo tem sua hora, né, Marta? Então, de repente, ele tinha já cumprido o que tinha que cumprir aqui nessa existência, então temos que agradecer de qualquer forma por ele ter conseguido essa etapa, que com certeza foi vitoriosa, que teve bastantes acertos, bastante quitações materiais e espirituais com as leis divinas. Então, que você possa se fortalecer com leituras sadias, ouvindo aí a Rádio Boa Nova, assistindo a TV Mundo Maior, com programações espíritas, palavras também de ensinamento e de consolo. E não esqueça de sempre, sempre, nessas preces, pedir que ele seja fortalecido e que ele possa, viu, Marta, seguir a caminhada dele de aprendizado lá na erraticidade. Porque nós sabemos que o nosso egoísmo ainda material, que é normal, né? Nós aprendemos essa ligação, nós aprendemos a amar essas pessoas que convivem com a gente de uma forma ainda apegada. Então, que ele possa ter o aprendizado dele, o consolo também lá do outro lado, porque durante o sono físico, com certeza, vocês vão se encontrar, porque vocês têm afinidade, têm as ligações, mas não esqueça de pedir também aos mentores dele, que estão recebendo, que estão com ele. 5 meses é muito pouco tempo, mas também todos os amigos que estão esperando ele lá do outro lado, estão dando carinho, estão dando amor, e os médicos, com certeza,
ajudando no final do tratamento para que essas energias todas se desfaçam. Então, mais uma vez, esteja à vontade para escrever, para falar com a gente, e nosso carinho para você. Obrigada pela confiança. Um beijo, Marta. Mandar um abraço aos ouvintes, os telespectadores do nosso Facebook, a Marta Maria, Deise Mansano, Célia Mello, Simone Dias, Sandra Cabral, Luiz Eugênio Lico, Marlene Leal, Paulo Lamboglia, Felício Custódio, Verônica Lira, lá do Rio de Janeiro, e Célia Mello, ainda do Duca Rocha, Márcia Tomé, Flávia Pereira, gratidão a todos e a Celina por nos envolver com tão linda prece, compartilhando aqui, e Eliette Miranda. Quem desejar, quiser colaborar também, pode compartilhar o nosso Facebook. Nós estamos hoje no Facebook da TV Mundo Maior. Mande para compartilhe aí no seu Face também. Muitas outras pessoas poderão ter acesso a todo esse conteúdo que nós trazemos da nossa doutrina espírita. Toninho, tem aqui de São Paulo, do Jardim Imperador, a Edna Costa Inácio, e diz o seguinte: meu marido tinha sonhos constantes de perseguição, ele acordava sonolento, dizendo tipo que estava caindo, correndo de pessoas querendo pegar ele, atirar também nele. Eu achava estranho, mas não tinha entendimento para cortar o mal que em sonho o perseguia. Ele era estranho, não tinha... Aliás, ele era estranho, mas não tinha entendimento para... Perdão, não é isso. Ele era simples, confiava nas pessoas em comentar algo que ia fazer, tipo no trabalho, o que ia fazer na casa, essas coisas. Era um homem de bem e generoso. E em março fez um cateterismo. Deu artérias entupidas. Fez a cirurgia, complicou e veio a óbito. Será que o que fez ele falecer foi perseguições espirituais ou inveja? Quase que todos os dias sonho com ele, vivo. No sonho falo com ele para fazer a prova de vida. No sonho vejo ele vivo e penso, ele faleceu e agora vejo que não consigo saber o que esse sonho quer dizer, o que quer me mostrar. Gostaria dessa ajuda, Edna, Jardim Imperador. Oi, Edna, boa tarde. Meus sentimentos, né? Edna, veja bem, vamos começar pelos sonhos que o seu marido tinha. Na realidade, quando é uma coisa muito frequente, muito constante, não é sonho, é lembrança de passados, né? Porque ele sonhava, segundo ele, sonhava com pessoas o perseguindo, atirando nele, querendo matá-lo. Provavelmente foi situações que ele viveu em outras existências e isso ficou lá no inconsciente, é um trauma que ele não conseguiu ainda superar. Então, quando ele está no mundo espiritual, que vem à tona todas aquelas lembranças do passado, essa é o que mais se destaca porque é o que mais marcou nele naquele momento, tá? Então, ele está nessa existência para superar aquele trauma do passado. Não quer dizer que ia acontecer novamente, não. Já aconteceu. Né? O fato dele ser uma pessoa boa, uma pessoa extrovertida, que conversava com os outros, falava dos seus planos para os outros, também não é algo que possa fazer com que pessoas desejassem-lhe o mal. Existem pessoas invejosas, nós sabemos, e quando nós falamos que estamos bem, que estamos felizes, essas pessoas às vezes começam até vibrar negativamente. Mas se nós estamos bem, se nós estamos felizes, nós estamos num outro padrão vibratório e esse pensamento, essas vibrações, essas pessoas não nos atingem, não. Fica tranquilo. Ele desencarnou no momento em que ele tinha que desencarnar, viu, Edna? Porque todos nós temos o nosso momento certo para desencarnar, né? E quando chega esse momento, não tem outra, né? Às vezes nós não encontramos explicação, mas é o momento do espírito voltar para o mundo espiritual. Ele já passou pelo aquilo que precisava passar aqui, superou as suas dificuldades, talvez algumas podem não ter superado, mas ele passou pelo prazo que estava aqui, desde que tenha sido ele que tirou a sua própria vida. No caso dele, ele desencarnou devido a problemas cardíacos. Então, era o momento dele desencarnar mesmo, tá? E o fato de você sonhar constantemente que ele está vivo,
Ele não morreu, ele está vivo. O que morreu foi o corpo. Talvez no mundo espiritual ele não tenha ainda essa percepção de que tenha desencarnado, porque o desencarne é uma coisa tão sutil que às vezes nós não percebemos. E a pessoa que não tem a noção que o Espiritismo nos traz, a compreensão que o Espiritismo nos dá, às vezes fica meio que perdido no mundo espiritual, se sentindo vivo mesmo. Então, às vezes, durante o sono físico, quando você se emancipa, ou seja, você se desdobra, você está vendo mundo espiritual e ele se aproxima de você dizendo, olha, eu estou vivo, eu estou bem, não sei o que aconteceu, né? Então, nessa hora, como você já tem a compreensão, ore por ele, peça para Deus ajudar, os amigos espirituais ajudá-lo. Se você está conversando com ele, ele explica, fala, olha, aconteceu alguma coisa com você, o corpo não resistiu à enfermidade, você está vivo, só que você está numa outra dimensão e você tem o seu amigo espiritual que está junto com você, mas talvez pela sua preocupação e pela essa ansiedade que você não está vendo. Peça ajuda a Deus, reze, peça para o seu anjo da guarda te ajudar, e você pode ter certeza, você vai vê-lo e ele vai te encaminhar. Talvez ele está indo à sua procura porque não sabe ainda o que aconteceu com ele no mundo espiritual. Mas ele não está sozinho, viu, Edna? Ele tem um amigo espiritual junto com ele, que sempre que esse amigo espiritual é solicitado, o ajude, mesmo quando não é, né? Mas talvez ele não perceba isso. Então ele é direcionado até você, porque você já tem essa compreensão, você o vê durante o sono físico, você tem condições de auxiliá-lo, falando tete a tete com ele, falando, olha, você já está numa outra dimensão, reze e peça ao seu amigo espiritual para te ajudar. E durante o dia, quando você está acordada, reza, peça ajuda para ele, para que ele perceba também, e ele começa a mudar esse pensamento dele, e ele perceba o amigo espiritual que está do lado dele, que vai encaminhá-lo por uma colônia, para um local onde ele consiga terminar esse tratamento dele, tá bom, Edna? Mas isso aconteceu porque era o momento dele voltar para o mundo espiritual. Não fique achando que alguém fez isso, não, tá bom? Um abraço, Edna. Muito bem, participe você também, ouvinte, telespectador. Pode mandar sua pergunta no Facebook ou liga para o telefone do ouvinte 0800 979 5011. Também tem o telefone 457 5011. E aí do nosso WhatsApp 99643 3827. Agora tem um ouvinte que não se identificou, Celina. Diz o seguinte, eu estava pensando há mais de um mês em uma pessoa a qual eu cortava meu cabelo em outra cidade. Quase todos os dias pensava, preciso ir cortar meu cabelo com a pessoa. E domingo, abrindo o Face, levei um susto, ela havia falecido, infartou, foi sepultado na segunda. Eu fiquei muito triste, já havia me acontecido outras vezes. Sempre que fico pensando muito em uma pessoa, pensando em visitá-la, e aquilo não me sai da cabeça, a pessoa acaba morrendo. Vocês podem me explicar, por favor? Obrigado, abraços. Boa tarde, irmão ou irmã que estão conosco aí. Veja bem, eu acredito que você não deva ficar colocando na sua cabeça que toda vez que você pensa numa pessoa, a pessoa vai desencarnar. De repente, está acontecendo de você pegar a energia, a vibração dessa pessoa que cortava o seu cabelo e de algumas 2 ou 3, não sei quantas, que você entrou na faixa vibratória, na conexão, né? Porque pensamento é uma energia muito forte, e dependendo até da sua mediunidade, da sua predisposição mediúnica, que é do corpo físico, você capta com mais facilidade. Mas se você coloca na sua cabeça que toda vez que você pensa numa pessoa bastante, a pessoa vai desencarnar, como o pensamento é força, pode até ficar uma energia meio pesada em relação a isso que você está colocando. Seria bom você fazer o seu estudo, né, de evangelho, da parte mediúnica também. Eu acredito que você deva frequentar alguma casa espírita, não sei. Mas é bom, se de repente a casa que você frequenta está fechada, você acompanhar, né, pelas mídias aí, pela internet, situações de estudo, e ler também o Livro dos Médiuns. A gente sempre indica que faça a leitura do Livro dos Médiuns para a gente conseguir um pouquinho entendendo certas coisas que acontecem conosco. Entendeu? Com certeza você deve ter também um tipo de mediunidade que você se liga com mais facilidade, né? De repente até a intuição, de repente você tem um pouco da telepatia e etc.
Mas eu gostaria que você não se impressionasse, viu, meu querido ou querida? E qualquer coisa, também mandar mais alguma coisa escrita para a gente, que a gente vai mais fundo. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Agora tem também João Alves de Bocaiúva, Minas Gerais. Ele é novo na doutrina e gostaria de saber sobre os espíritos, se eles vêm a este plano físico assim ou nasce após a sua reencarnação. O Alexandre, eu só perdi ao início. Você falou espíritos? Ele gostaria de saber se os espíritos de homossexuais vêm a este plano físico assim ou nasce após a reencarnação. Ou tornam-se homossexuais após a reencarnação. Entendi. Olha, João, veja bem. Segundo os espíritos, acho que é na questão 900 e alguma coisa no livro dos espíritos, eles dizem para Kardec que o espírito em si ele é assexuado, ele não tem sexo. Né? Agora, para nós nos relacionarmos com um corpo, nós escolhemos um corpo ou masculino ou feminino. Aqui encarnado e no mundo espiritual também. Então, às vezes, existem espíritos que passam muitas e muitas encarnações ligados a um determinado sexo. Por exemplo, o sexo feminino. Passou muito tempo ligado no sexo feminino, pegou todas aquelas tendências femininas, todas aquelas sensações femininas, mas ele precisa também, esse espírito, adquirir experiências masculinas. Então, em determinada época da sua existência espiritual, ele tem algumas reencarnações como homem, num corpo masculino, só que todas as suas tendências, todas as suas sensações são femininas. Então, ele opta por levar uma vida como se fosse uma mulher, uma vida homossexual. Né? Então, algumas pessoas até criticam, falam que isso é falta de respeito, que é falta de educação, coisa nesse sentido, né? Veja bem, não é nada disso. É uma opção que a pessoa teve, ela optou em viver aquela vida e nós devemos respeitar. Não é imoral, desde que ela haja naturalmente, é naturalmente que eu falo assim, leva uma vida regrada, né? Não leva uma vida promíscua. Desde que ela respeite as pessoas e se faça respeitar pelas pessoas, a opção sexual dela é um problema dela, não é problema de ninguém. Então, ele opta por isso quando ele já está encarnado. Ele reencarnou num corpo masculino, mas ele tem todas as sensações femininas e prefere levar uma vida como se fosse uma mulher, agindo como mulher. É uma opção dele. Né? Não quer dizer que ele reencarnou para ser homossexual, não, ele reencarnou num corpo masculino para adquirir a experiência masculina, mas por ter muita tendência forte ainda feminina, ele não conseguiu levar uma vida como se fosse um homem, preferiu levar uma vida como se fosse uma mulher. Isso não quer dizer que ele vai chegar no mundo espiritual e vai sofrer, ele optou agora, no mundo espiritual ele vai se preparar para ter outra vida no corpo masculino até ele conseguir, né, conviver naturalmente com o corpo masculino, ou aquele homem que vem no corpo feminino também, né, que foi homem no passado, que vem no corpo feminino e tem todas as tendências masculinas. Então a opção é do espírito após reencarnado, mas é ele que opta por isso, não é Deus que fala você vai nascer nesse corpo e você vai ser assim ou assado, não, nós nascemos, reencarnamos, né, para ter as nossas experiências, e cada um vai ter a experiência necessária para a sua evolução. Então, esses que optam para viver uma vida homossexual, é uma experiência que ele está tendo. Isso vai ajudá-lo também no futuro, em outras encarnações, para ele superar as dificuldades que ele possa estar trazendo de outras existências anteriores. Tá bom? Não sei se eu consegui ser claro, João, mas não é que ele, a partir do momento que ele nasce, não, é o espírito que opta por viver aquela vida, tá bom? E não é pecado, não é imoral, não é nada disso, desde que ele leva uma vida regrada, tá bom? Continuando, vamos aqui para quem está participando conosco, mais um ouvinte. Já estivemos com o de Brasília, já estivemos com o João também. Vamos agora para Rosângela de Rolim de Moura de Rondônia. Eu sou espírita, não sou praticante porque meu esposo não aceita. Estou estudando o livro dos espíritos. Estou escutando também, mas sou apaixonada pelas diferenças religiosas. Gosto de tudo. Quero saber um pouco de tudo. Já me chamaram de Maria vai com as outras. Não é verdade. Às vezes me pergunto, será que sou mística? Qual a visão de vocês sobre o misticismo, Celina?
Rosângela, boa tarde, querida. Que bom que você está aí ligada com a gente. Veja bem, você está estudando o espiritismo, é não praticante e tem interesse. Se bem que se você faz o correto, independente da religião, você é uma religiosa correta, você é uma religiosa baseada nos ensinamentos de Jesus, independente da religião e baseada no certo. Que bom estudar o Livro dos Espíritos, né? As diferenças religiosas existem, por enquanto, né? Até o Brasil não, o planeta estar nesse caminho evolutivo e chegar a uma condição bem superior, vai continuar existindo várias religiões, porque o final de tudo é o amor, como Jesus nos ensinou, não é uma ou outra religião, mas a busca do conhecimento é sempre útil para todos nós, né, Rosângela? É misticismo. Misticismo é um pouco do espiritualismo, não é o espiritismo. O misticismo tem um pouco do maravilhoso, né, do sobrenatural, que o espiritismo é aquela realidade que não tem dogmas, que não tem festa nas comemorações, por exemplo, de um casamento, como tem no catolicismo ou de outras religiões, é tudo baseado no espírito mesmo. Mas não tem nada de errado você buscar um pouco de tudo, e dentro dessas religiões que tem também um pouco de misticismo, que vai para o lado desse que nós falamos, né? De algumas coisas até sobrenatural, porque aí você tira dentro de tudo que você estudar e que você pesquisar o que for melhor para você. Porque a religião boa, Rosângela, é aquela que nos torna um ser humano melhor. Então, eu acho legal essa sua busca de conhecimento. Eu acho interessante saber um pouco de tudo. Tá bom? Não tem nada de errado nisso aí. Um beijo, querida. Muito bem. Vamos aqui também saber se no Facebook nossos ouvintes estão aqui participando, se estão conosco, desejando fazer suas perguntas. Tinha alguém aqui mandando um abraço para o Trécino, mas vamos lá. Com a Kessia Jailson. Boa tarde, eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tenho um filho falecido faz 1 ano e 1 mês. Eu sonhava muito com ele, mas agora não estou mais sonhando com ele, porque era onde eu matava um pouco da saudade. Essa questão do sonho, né, do encontro, Paninho, e principalmente, né, quando a gente acaba tendo um ente querido que desencarnou e a gente fica esperando sempre que ele possa nos sinalizar, principalmente se estar bem, né? Queria que você falasse, então, sobre isso, para Kézia. Qual o nome? Kézia? Kézia. Kézia, né? Então, Kézia, veja bem, ele faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ele desencarnou, né? No início, como você falou, você ouvia sempre, estava sempre junto com ele durante o sono físico. É a mesma coisa que eu conversei com a Edna. Às vezes, ele estava ali porque ele ainda estava meio que perdido, sem saber o que estava acontecendo. Ou, às vezes, você estava indo visitá-lo por causa de você é mãe, preocupação, que é a preocupação de mãe até natural, e os amigos espirituais se levavam até ele para você ver que ele estava bem. A partir do momento que ele se conscientiza que ele está no mundo espiritual, o espírito ele começa a se preparar novamente para outras reencarnações. Então, às vezes tem espíritos que estão aqui e deixam tarefa no mundo espiritual. Quando ele reencarna, ele deixa a tarefa lá incompleta. Ele vem, passa uma existência aqui, você disse, é um filho, então deve ter desencarnado ainda jovem. Então ficou uma época aqui necessária para ele, para vocês estarem juntos, adquirindo algumas experiências, passando por algumas situações, e agora chegou o momento dele retornar. Quando ele retorna, que ele se conscientiza da sua realidade, se ele deixou tarefa para completar, ele vai continuar essas tarefas no mundo espiritual, né? E às vezes esse contato já não é tão constante como era antes por causa disso. Ele já percebeu isso, então ele também está atarefado lá. Então, não quer dizer que ele te esqueceu ou coisa parecida, não. Ele está tendo algum tipo de tarefa e vocês não estão podendo se ver com tanta frequência. Mas quando você pensa nele, você se liga mentalmente a ele sente a sua preocupação, ele sente o seu carinho, e quando você está com sua preocupação voltada para alguma coisa e de repente se lembra nele, pode ter certeza, ele está pensando em você naquele momento e você percebeu esse pensamento. Ou às vezes ele está até do seu lado ali, você está em vigília, não pode vê-lo, você é acordado.
né? Ou às vezes até essa ansiedade sua faz com que você veja ele no mundo espiritual e ao despertar não consiga se recordar. Então procura quando for dormir, fazer a sua prece, pedir ajuda para Jesus, para os amigos espirituais e pedir que, se você tiver condições, que possa visitá-lo, que possa estar junto com ele e que ao despertar você possa lembrar desses momentos para que você possa se sentir um pouco melhor. Mas ele não esqueceu de você, você não foi esquecida e pode ter certeza, ele pensa muito em você sim. Aqui, talvez tenha alguma tarefa no mundo espiritual, tá bom, Kézia? Muito bem, agora vamos lá para o Haroldo de Santa Catarina. Celina, qual a visão, o motivo que Chico Xavier ainda não enviou alguma mensagem, sendo ele missionário destinado ao nosso país? Haroldo, meu querido, boa tarde. Veja bem, nós não sabemos se de repente ele não enviou mesmo nenhuma mensagem para o seu povo amado, né? Para todos aqueles que estudam e seguiram e seguem e sempre vão estudar seus ensinamentos, porque existem espíritos que não se identificam, ou então não dão nome, ou às vezes dão outros nomes que não foram os conhecidos ou da última encarnação. Mas, com certeza, Haroldo, ele, como um espírito missionário que é, um espírito amoroso, está cuidando, enviando, mesmo através de intuições, a grandes seguidores, a grandes estudiosos, mensagens, intuições, envolvimento. Talvez declaradamente ele não tenha, eu até desconheço isso, se não tem nada mesmo dele, eu acredito que não, pelo menos com o nome de Chico, mas ele continua tomando conta através das suas energias positivas, porque os mentores de luz não abandonam, né, as pessoas queridas e, lógico, as pessoas necessitadas de onde já viveram, ou ainda vão viver, ou mesmo viveram no passado. Então, eu acredito que seja mais ou menos assim. Ou está enviando de outra forma, ou está vibrando o seu amor e a sua benevolência para todos nós, viu, Haroldo? Um abraço para você, meu querido. Também tem aqui a Verônica Lima, e pergunta o seguinte: meus amigos, esclareçam uma coisa sobre os médiuns e as casas espíritas que dizem receber extraterrestres, seres de outros planetas, e que falam sobre abduções, experiências em humanos e diferentes espécies de humanidade existentes. Qual a explicação, ponto de vista espírita, sobre esse assunto? Sou eu, né? Ô, Verônica, boa tarde. Olha, veja bem, extraterrestres, todas aquelas criaturas que vivem em outros mundos que não sejam a Terra. E tem muitos que se manifestam aqui, que estão no mundo espiritual, podemos dizer que são extraterrestres, mas existem espíritos encarnados em outros mundos, encarnados, né? Não é espírito que está na erraticidade. Esses espíritos, para chegarem até nós e se manifestarem, devem ser espíritos muito, muito mais evoluídos do que nós, devem viver em planetas muito mais evoluídos do que o planeta Terra, tá? Então, esses espíritos, eles têm até condições, sim, porque já têm noção da sua espiritualidade, têm condições de vir até para tentar nos inspirar e nos ajudar. Espíritos inferiores a nós não conseguem chegar até nós para dar comunicação, assim como nós não conseguimos chegar nem em Marte ainda. Né? Por quê? Porque nós estamos muito ainda arraigados à matéria, a matéria é muito densa, muito pesada. Os espíritos mais evoluídos é uma matéria mais sutil. Se vêm espíritos de outros mundos mais evoluídos se comunicarem com os médiuns aqui no planeta Terra, eles nunca vão dizer dessa forma, nós abduzimos, porque eles não vêm para abduzir ninguém, eles vêm para auxiliar, eles vêm para fazer o bem e nos orientarmos a agir de forma correta para nós aprendermos a fazer o bem. Então, pode ser uma interpretação do médium, porque toda a comunicação mediúnica tem um conteúdo anímico. O conteúdo anímico, o que é? Ideias que o médium tem lá no seu inconsciente, tá? Coisa do próprio médium. Ele não faz de propósito, ele não faz para enganar. É uma coisa que sai do seu inconsciente e ele atribui isso ao espírito também, mas muitas vezes não tem espírito nenhum, às vezes é ele mesmo.
crença que ele traz, que está arraigado nele lá no inconsciente, ele traz e ele mesmo atribui isso a outro espírito, porque não está partindo dele aquela ideia, veio lá do inconsciente, fluiu no momento que ele está em transe, e ele achou que isso é de um espírito que está ali se comunicando. Às vezes é anímico, às vezes não estou dizendo que é o caso dessa pessoa, tá? Mas às vezes é anímico, e ele coloca ali crenças que ele traz lá no seu inconsciente. Porque se for um espírito evoluído, ele nunca vai dizer algo que possa nos assustar. Muito pelo contrário, ele vem para nos acalmar e nos auxiliar. Então, é difícil falar, né? Porque se um dirigente vendo isso, deveria conversar com o médium. Se o dirigente deixa acontecer, a gente não pode dizer nada, né? Cada caso tem as suas normas. Mas não é uma coisa que, eu vou dizer assim, que possa trazer credibilidade aquela comunicação, não para a casa, mas para a comunicação. E se a comunicação não tem credibilidade, a casa também acaba perdendo um pouco a credibilidade. Porque um centro espírita sério, os médiuns não agem dessa forma, tá? Muito menos dando esse tipo de orientação que possa trazer um certo, assustar as pessoas, trazer pensamentos, às vezes, de medo e de receio, tá bom? Desculpe se eu for um pouco duro, mas a gente tem que falar o que é real, né, Verônica? Tá bom? Um abraço. Celina, o Roberto Carlos Ferreira de Uberaba, ele quer saber se lá na colônia espiritual ele poderá ter um cachorro em casa. Roberto, meu querido, boa tarde. Você pode ter um cachorro numa colônia espiritual, sim. No próprio nosso lar, falavam, né, de aves que voavam. Existem animais e plantas e árvores e flores, sim. E eu acho que você deve estar perguntando isso por conta de saudade ou falta de algum animalzinho que tenha ido embora, né, para a pátria espiritual. Mas tem vários livros que falam sobre isso, sim. E algumas colocações também de alguns animais que desencarnam e encarnam rapidamente. Mas em Marte mesmo, a revista espírita fala de animais que auxiliam lá em colocar, como cavalos e outros cachorros que auxiliam nos trabalhos domésticos. Mas você pode ter, sim, numa colônia espiritual, dependendo da colônia que você vai frequentar depois, né? Mas é isso aí. Abraço, Roberto. Muito bem. Toninho, vamos voltar na questão aqui. Marcos de Suzano, São Paulo, ele diz assim: engraçado, eu sou homossexual e não levo uma vida feminina. E essa, entre aspas, opção não é bem assim. Na doutrina, né, então, voltando nessa questão que o Marcos coloca, tem como nós trazermos onde no Espiritismo ou na literatura de Kardec está falando sobre isso. Olha, então, na literatura de Kardec, somente acho que é a questão 950, Marcos, eu não sei te dizer exatamente, nessa, mais ou menos por aí, tá? Quando eu falei uma opção, eu disse opção daqueles que optam por viver uma vida homossexual, não são todos. Existem pessoas que têm tendências homossexual e não agem como homossexual por vontade própria, não é nem por achando que podem ter preconceito ou coisa parecida. É uma coisa da pessoa. Então, o espírito vai optar a levar aquela vida que ele acha que é melhor para ele. Então, não quer dizer que pelo fato da pessoa ter tendências homossexuais, que ele seja obrigado a levar uma vida assim. Eu não sei se foi essa sua colocação, tá? Porque o que acontece? Eu posso ter todas as tendências e levar a minha vida uma vida regrada, uma vida sem ter relacionamento, por exemplo, né? E normal. É uma coisa da pessoa, do espírito. Então, ele vai optar a levar a vida que ele quer. Agora, aquele que leva a vida sexual, uma vida homossexual, é porque ele optou por isso. Ele não veio para isso. É isso que eu quero dizer, que eu quis dizer. Ele não veio para ser homossexual, mas ele optou, nessa existência, levar essa vida. Uma escolha do espírito. Ninguém impõe isso a ele, nem Deus. Deus deixa a liberdade para ele ter um livre-arbítrio. Então, ele escolhe levar a vida que ele acha que é melhor para ele naquele momento. Tá bom, Marcos, se não fui claro, volta aí, vamos trocando ideia, assim, porque é um tema que a gente precisa esclarecer bastante, né, para não ficar dúvidas mesmo, tá? Eu gostei da sua pergunta, muito obrigado. Vamos com uma participação agora de Adriano. O Adriano é do Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Celina. Passei por uma depressão
depressão muito intensa, mesmo estando ainda espírita, seria algum débito? Adriano, boa tarde, meu querido. Veja bem, a depressão, você deve saber direitinho, uma vez que você deve estar fazendo tratamento, não importa se você é espírita, católico, budista, não importa, porque é uma condição material que alcança o corpo físico por conta de tristeza prolongada, e a gente, muitas vezes, a gente se deixa, viu, Adriano, ficar numa situação, e às vezes temos até a dificuldade de mudar aquilo, por isso que não é legal nós entrarmos numa preocupação demasiada, ou então ficarmos focados num problema muito triste para a gente, e se entregar, e deixar muito tempo, porque aí se torna realmente depressão. Então, é uma doença que, quando é diagnosticada a depressão, você não sai sozinho, você precisa de remédio, você precisa dos médicos, você precisa dos amigos, da família e até também de uma religiosidade, no caso, você como espírita. Então, é importante fazer as leituras, os estudos, para poder devagarinho, viu, Adriano, ir saindo dessa situação. Tem cura, sim, depende muito da nossa vontade também, da nossa força de vontade, e seguir as orientações médicas e até mesmo as espirituais dentro do espiritismo. Então, não é uma coisa que... Muita gente diz que é frescura, depressão. Não é. Não é. É uma coisa muito séria que precisa mesmo ser tratada. E é fácil você, sendo espírita, sair com mais rapidez, porque lógico que temos também o envolvimento espiritual. Uma vez que a gente se entrega a uma certa faixa vibratória, muitos irmãos nossos desencarnados que estão naquela faixa vibratória, Adriano, aí se ligam a gente. Isso é comum, eu não preciso nem ser depressivo, tá? Se nós estamos com raiva, rapidamente, espíritos com raiva se ligam. Se nós estamos felizes, é a sintonia que busca. Então, é importante você cuidar para sair, não queira exigir demais de você, porque isso também é uma situação que o corpo precisa do tratamento, além do espírito. Tá? Mas você vai sair dessa, temos certeza, e queremos que você retorne com notícia para todos nós, viu, meu querido? Uma ótima tarde aí para você. Bem, quase no final do nosso pronto atendimento, a Rosária Oliveira, boa tarde. O espírito sente dor quando o corpo é cremado? Rosária, né? Olha, Rosália, depende do espírito. Aqueles espíritos que não têm compreensão, às vezes, é por isso que o Emmanuel fala, né, que devemos esperar no mínimo 72 horas para cremar o corpo, né, quando a pessoa desencarna. Porque às vezes a pessoa até opta para cremar, mas ela não sabe como ela vai se ver no mundo espiritual. Às vezes existem pessoas muito ligadas à matéria ainda e tem essa dificuldade de se desligar. Se automaticamente desencarnou, passado algumas horas já vai e crema, ele pode perceber isso. Ele não é que ele vai sentir dor, ele não sente dor porque o corpo está morto. Quem dá a sensação de dor para nós é o corpo físico. Uma vez que o corpo está morto, nós não temos mais essa sensação. Mas ele vendo aquilo, ele sente essa sensação como se ele estivesse ligado ainda, porque o que acontece, ele está muito preso à matéria, muito ligado ainda. Não é que ele vai sentir a dor, ele vai ter aquelas sensações de que algo desagradável está acontecendo com ele. Então, o ideal seria esperar 72 horas para que haja o desligamento completo entre espírito e corpo. Depois que houve esse desligamento, e o espírito já está no mundo espiritual, porque a grande maioria de nós, quando desencarnamos, nós entramos em estado de perturbação, que é um sono, muitas vezes é um sono até profundo. Nós não percebemos nem o velório, não vemos nada disso acontecer, né? Então, o corpo sendo cremado, o espírito estando desligado, ele nem percebe isso, e quando ele vai ver, ele já desperta no mundo espiritual e vai se sentir vivo ainda, sem saber que desencarnou. Né? Então, ele nem vai presenciar e não vai sentir nada. Agora, aqueles mas muito mesmo, não é uma coisa rara, mas tem pessoas que é muito agarrado ao corpo, não quer morrer de jeito nenhum e não quer largar do corpo por nada. Esse, às vezes, ele pode perceber isso, ter essa percepção e se sentir sendo queimado, mas no corpo espiritual não acontece nada, porque ele não está mais ligado lá. Tá bom? Esqueci o nome, mas um abraço. Rosália, um abraço, viu? Muito bem, chegando já ao final do nosso pronto atendimento, agradecendo o Toninho pela presença, já, porque a Celina vai trazer uma mensagem para a gente. Obrigado, Toninho. Então, posso me despedir da turma? Então, um abraço a todos, boa semana a todos, um beijo no coração de todos. E Celina Sobral?
uma Agradeço. mensagem no final desse programa e muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Alexandre. Parabéns aí pela conduta. Parabéns, Toninho. Gratidão. Obrigado. Obrigada a todos. Gratidão a todos que estão ligados a nós. E uma reflexão para o final da noite, para o início da primavera aí. A vida é curta demais para ser pequena. Então, viva intensamente. Uma ótima noite, uma ótima vida para você. Isso aí. Na sequência tem Plantão do Evangelho no Lar com André Marouço. Até a próxima.